Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, né? Meu nome é Sueli, sou médium da Ramatiz, expositora. E hoje nós estamos aqui, como a Ramatiz faz, no último domingo de cada mês, nós fazemos uma prece coletiva, uma homenagem aos irmãos que desencarnaram, retornaram à pátria espiritual. Então, a gente está fazendo esse encontro hoje virtual, porque nós estamos em época de pandemia, com o coronavírus, e a nossa casa está respeitando esse momento, né, de quarentena, e a gente, então, não estamos usando o salão, nem as dependências da Ramatiz. Estamos fazendo isso tudo aqui da nossa casa, tá? Então, estamos preocupados, na verdade, com esse momento, mas também preocupados com esses irmãos que estão precisando de um conforto, de um auxílio, de uma ajuda. Por isso, a nossa presidente, ela fez questão de manter essa prece coletiva, mesmo sendo virtual. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma prece inicial, como todos os trabalhos da nossa casa, e eu quero convidar a todos a fecharem os olhos e procurarem se sintonizar com o ambiente harmonizado da casa, lembrando dos nossos irmãos, né, que passaram para a pátria espiritual, e pedindo que todos nós possamos fechar os nossos olhos e nos mantermos em equilíbrio, para que nós possamos se conectar com o Pai. Pai amado, Senhor da vida, Senhor dos nossos corações, Mestre Jesus, querido mentor Ramatiz, e a todos vocês, queridos amigos espirituais. Aqui estamos, Senhor, te pedindo força, te pedindo ajuda nesse momento em que estamos passando uma transição muito grande, te pedindo que nos auxilie, principalmente a esses irmãos que retornaram à pátria espiritual e aos seus familiares que aqui ficaram, sem ter muitos a condição de encontrá-los. Então, meu Pai, te peço que esteja conosco, que nos auxilie, que nos ajude e que nos dê permissão para dar início à prece coletiva dessa manhã, dizendo todos juntos, graças a Deus. E aí, antes da gente iniciar a prece, propriamente dito, eu queria dar uns avisos para que vocês possam entender o que está acontecendo. A gente costuma colocar os nomes, e geralmente a gente fala os nomes, mas a nossa lista é muito grande, não dá tempo da gente fazer isso por aqui. O que a gente está pedindo agora é que, no momento, durante a nossa prece, vocês mentalizem esses entes queridos que retornaram à pátria espiritual. Os nomes estão na mesa. Porque os nomes estão lá na mesa de trabalho da nossa casa, já estão sendo ajudados, já estão sendo orientados, socorridos pela falange da casa, né? Pela falange da Cruz do Triângulo, todos os trabalhadores da nossa casa. Então, mentalizem eles, para que durante todo o nosso trabalho eles possam estar sendo realmente recebendo essa homenagem, eles possam perceber essa homenagem. E quem sabe muitos até serem trazidos para estar próximo desta vibração que já está acontecendo conosco. Então, eu peço que os irmãos que colocaram os seus nomes, o nome dos seus entes queridos, vibrem, e peço também aos nossos irmãos médiuns da nossa casa, que conhecem essa rotina da prece coletiva, que se mantenham em prece, ligados aos nossos guias e amigos espirituais, num socorro total, num socorro a esses irmãos, num socorro aos seus familiares. Então, que eles se mantenham também no equilíbrio, com calma, com seus olhos fechados, em prece, para que eles possam fazer essa caridade, que é o que nós estamos fazendo, ajudando a todos nós, os dois lados da vida. Sim. Tá bom? Então, eu vou pedir que os senhores fechem os olhos, mentalizem os seus entes queridos, imaginem eles bem, imaginem eles do jeito que os senhores conhecem, eles sabem como eles são, alegres, sorridentes, felizes, para que a gente possa fazer uma prece agora para eles.
Vamos respirar com calma. Senhor meu Pai, Mestre amado, Senhor dos nossos corações, Mestre Jesus, querido mentor Ramatiz, e a todos vocês, amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, ampare esses irmãos que estão sendo envolvidos mentalmente por todos nós, que eles possam estar sendo socorridos, conduzidos a um local onde, através do esclarecimento, eles vão poder ter certeza do que aconteceu com eles. Ajudem, Senhor, a esses despertar tão difícil. Socorra também, Senhor, os corações dos seus familiares. Ampare com teu amor incondicional, para que todos nós possamos dar prosseguimento à nossa caminhada aqui. E assim, Pai, em teu nome acima de tudo, é que nós contamos com a tua presença amiga, ajudando e amparando com o teu amor incondicional. Graças a Deus. Graças a Deus. Como acontece lá também, lá no 7:30, nós vamos fazer o estudo de 2 leituras. A primeira leitura, a Rosa vai fazer, e depois a gente volta com uma leitura que eu vou comentar também, tá bom? Graças a Deus. Rosa, com você. Meus irmãos, meu nome é Rosa, né? Mensalmente da Ramatiz, sou expositora, e eu escolhi um texto que faz parte da nossa prece, né? E que está no livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. É o Alvo Supremo. É um texto muito bonito, é um texto que nos traz esperança, né? E eu escolhi exatamente por isso, porque ele nos traz uma nova forma de olhar todas as coisas que acontecem, mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis, como acontece agora, não é? Então eu vou começar a ler e vou comentando, não é? Durante a leitura. Então, o Alvo Supremo. Ó homem, ó meu irmão, tem fé em teu destino, pois ele é grandioso. Nós entramos nesse texto aqui e falando logo da fé, né? A fé que muitas vezes nós ainda ficamos assim, meio tati-bitati, né? E em destino, né? Em destino, para que a gente possa perceber, e ele avisa isso, que o nosso destino não é o sofrimento. Vê como fica diferente? É verdade. Não é o sofrimento. O nosso destino é a alegria, é a saúde, é a felicidade, né? Tudo o restante são percursos do caminho. Então, nós precisamos perceber que o nosso destino é muito maior do que tudo isso que nós encontramos no meio dessa caminhada toda. E ele segue, nasceste com faculdades incultas, não é? A criação de Deus, ela é simples e ignorante. Ela traz o necessário, ela não precisa mais do que isso, porque em essência ela tem tudo, ela precisa crescer, tomar posse planificada dessa essência. E ele continua, nasceste com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas. Olha, nossas aspirações não precisam ficar bloqueadas, né? E a eternidade é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Nós temos um largo tempo, cada um tem a sua caminhada, nós não caminhamos no mesmo tempo, nós desenvolvemos habilidades diferentes, mas nós temos o tempo necessário para sair do bruto até chegar ao anjo. E ele vai seguindo aqui, ó. Engrandecer-te de vida em vida, né? De encarnação em reencarnação, né? Nascer, morrer, renascer. Essa é a lei que nós devemos seguir exatamente para que a gente conquiste, né? Essa perfeição. A perfeição não é dada de presente por Deus, não é? Nós temos em essência tudo isso, mas nós precisamos conquistar, precisamos aprender a trabalhar com todas as ferramentas. E ele segue, esclarecer-te pelo estudo. O estudo é necessário.
O conhecimento, o autoconhecimento faz parte da nossa caminhada. Purificar-te pela dor, né? É o esmeril, é o cadinho que Chico falava. Nós precisamos ficar atentos. Quando nós não percebemos, né, um simples aviso, esse aviso cada vez vai se tornando maior. E é a dor, é essa dor que nos faz despertar, porque como ninguém quer sofrer, nós não nascemos para a dor, né? Então nós vamos começar a pautar a nossa vida segundo as leis de Deus. E ele segue: purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, é o conhecimento. Precisamos adquirir, dominá-lo, né? Qualidades sempre mais nobres. Nós não somos pouca coisa, né, Solinha? É verdade. Nós somos uma joia rara, né? Eis o que te está reservado. Então, nós não somos mesmo essa pouca coisa por aí. Nós somos a joia rara que é cantada em muitas filosofias. E ele segue: Deus fez mais ainda em teu benefício. Olha, o Pai sempre nos acompanhando. Concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares na lei do progresso sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-os nos esplendores do que é verdadeiro e belo e nas sublimes harmonias do universo. Veja a responsabilidade que nós temos nessa caminhada de servir de exemplo. Às vezes nós pensamos que não estamos dando bons exemplos, que nós somos péssimos, né? No sentido de conduzir ou ajudar. Mas tudo que é dito e que está de acordo com a lei de Deus é quase que guardado, despertado nesse mental desse irmão. Em algum momento da vida dele, ele vai relembrar. Eu costumo lembrar nesses momentos daqueles entes mais queridos que nós respeitamos, né? Pai, mãe, né? Às vezes um mais velho da família, que conversa alguma coisa conosco e nós dizemos assim: ah, que bobagem, nossa, eu vou passar por isso nada, né? Comigo não vai acontecer nada disso, e não damos confiança. E a vida segue e nos faz um convite. Muitas vezes atravessamos fases difíceis e nós não sabemos como dar solução naquilo. Aí nós nos lembramos desse exemplo, dessa palavra, do que nos foi deixado no caminho. E a gente diz assim: poxa, bem que a minha mãe estava certo, bem que o meu pai estava certo. Daí o porquê o exemplo é sempre importante. Nós não podemos pedir ao outro que faça aquilo que nós não fazemos, porque isso se tornaria quase como uma hipocrisia, né? Verdade. Nós precisamos realmente servir de exemplo nesse aspecto. E quando nós nos propomos a dar a mão ao outro, praticamente nós passamos também a nos vigiar. E ele segue hoje dizendo aqui, ó: o que vês hoje não perdurará. Quer dizer, o que você vê hoje é hoje, amanhã. O nosso mundo material é um mundo de impermanência. Hoje eu brigo por uma coisa que daqui a algum tempo eu nem darei valor àquilo. E por que nós brigamos? Ainda por egoísmo, por ignorância, né? Aí nós precisamos ultrapassar essa barreira, né? A hora nos convida a essa transformação. E ele vem aqui, ó: o sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos, né? As moradas, as escolas pelas quais nós passamos ficarão para trás. Mas tu, né? Tu viverás sempre. Esses mundos serão ultrapassados de alguma forma, mas o espírito, que é imortal, que é eterno, ele irá crescer. E ele não será varrido. Ele terá sucesso. Ele sairá, novamente eu digo para vocês, do bruto até chegar ao anjo, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Deus cria sempre. Tudo se renova sempre. Por que não as nossas atitudes? Por que não o nosso padrão moral?
São as duas asas do anjo, né? Nós precisamos ter equilíbrio. A sabedoria é muito boa, mas nós precisamos desenvolver a moral também. Porque senão não seremos exemplo de nada. Nunca. Muito pelo contrário. E ele vem aqui, ó. Que serão, pois, para a tua alma purificada, né? Perfeita, né? Engrandecida às sombras, os cuidados da época presente. Se trabalhas muito hoje, muito bom. Estás construindo o teu futuro. Não é o futuro do outro. Nós construímos a nossa estrada, somos nós que passamos por ela. Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Somos nós que escolheremos se queremos lembranças tristes ou lembranças doces, de acordo com a nossa adequação às leis de Deus, de acordo se somos mais maleáveis ou se não somos mais maleáveis, né? Se nós nos transformamos ou seremos transformados através da dor. Isso já é uma escolha, né? Nosso livre-arbítrio que nós podemos ter. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, isso é muito bonito. Os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno. Tudo isso hoje que nós dizemos, nossa, eu não aguento mais, isso tem que acabar, e por que isso, e por que aquilo, lá no futuro será como o alicerce, né, dessa grande transformação para chegar à perfeição que nós temos. E é isso que eu tenho a dizer a vocês e convidar para que vocês possam ler o Alvo Supremo lá no livro O Porquê da Vida de Leon Denis. Muito interessante mesmo essa colocação, né? Na verdade, a gente fica buscando a felicidade a todo instante. Quando a felicidade para cada um de nós é diferente, né? Eu posso ser feliz de uma forma e o outro ser feliz de outra forma. Aí a gente acha que esse é o alvo supremo dentro do nosso olhar material, e que na verdade não é, né, Rosa? Não é isso. É isso aí. Né? E aí, aqui nessa leitura que a gente vai comentar, é uma leitura que é mais uma mensagem, mas uma mensagem que ela tem uma fala muito rica. É o Pensa em Mim. Essa leitura, essa mensagem, fala de um irmão que retornou à pátria espiritual. Aí a gente fica pensando assim, como será que está o meu ente querido lá na pátria espiritual? O que está acontecendo? Aí os anos vão passando, e a gente fica se questionando, como é que está o ele, como é que é o ela, meu querido que está lá, que retornou? Acontece que quando nós passamos por esse momento, né, de encarnado, a gente passa para uma finalidade. Estamos reencarnados num planeta de prova e expiação, usando um uniforme, que é esse corpo físico que nós estamos usando, né? Ramatiz fala, inclusive, que a gente está cursando um ano letivo escolar. Sim. Né? Que quando a gente termina esse ano, a gente retorna para casa. Porque já acabou o curso que ele estava fazendo. Então, ele retorna para casa. Quando ele chega em casa, ele vai perceber se ele realmente passou de ano. Será que ele foi aprovado em todas as disciplinas que ele veio cursar enquanto encarnado? E aí, a gente, quando retorna, a gente deixa esse uniforme, que é o corpo físico, mas nós levamos as nossas emoções, a nossa bagagem emotiva, a gente segue com ela. As nossas sensações ficam impregnadas na nossa essência. Então, se eu amei demais, né, eu levo amor. Se eu odiei, se eu criei mágoa, se eu saí daqui com orgulho, se eu saí com raiva, se eu adquiri muitos inimigos, se eu adquiri muitos amores, essa bagagem é que vai compor a minha caminhada na parte espiritual. E aí, quando eu chego lá, eu fico ligada com esses irmãos que aqui ficaram. Por exemplo, se eu sou uma mãe e meu filho retorna à pátria espiritual, ou se eu sou a mãe e retorno e o meu filho fica, ou outra pessoa qualquer, né, do nosso meio de convivência, hoje, nós temos um elo de afinidade.
E é esse elo, essa afinidade que está na nossa essência que vai ligar esse irmão que partiu conosco. E aí, quando eles chegam lá, eles sentem as nossas vibrações. O que eu estou vibrando para eles? Estou vibrando desespero? Me revoltei contra Deus? Fiquei com raiva? Fiquei com perdi a minha fé, perdi a esperança? Essas sensações pesadas ele vai sentir. Agora, se eu tenho aqui o esclarecimento, eu reconheço e entendo que o espírito é imortal, como a Rosa falou, né? O espírito está em evolução, ele está passando por aqui, vai adquirindo as suas experiências necessárias e retorna. Então, quando ele chega lá, com toda essa essência dele, né? Ele vai se manter ligado a nós. Então, o espírito aqui, nessa leitura, ele fala o seguinte, olha, pensa em mim. Se você me ama, não chore. Se você conhece o mistério insondável do céu onde me encontro, se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Aí, só nesse trecho, a gente vai refletir o seguinte: que horizonte a gente não vê? A gente não vê, porque a nossa consciência hoje ela tem um limite de entendimento. Mas quando o espírito sai da prisão que está no nosso corpo e retorna, ele está livre. Quando ele desperta, né, se vê como espírito realmente na sua casa, na verdadeira pátria espiritual, ele olha que ele consegue enxergar um horizonte muito maior do que nós aqui encarnados, que estamos limitados. Então ele fala, eu vejo nesses horizontes sem fim, e nesta luz que tudo alcança e penetra. Perceba como é importante a gente entender que a gente pode chorar sim, porque a saudade que fica, a gente chora, mas não é o choro de desespero, levando transtorno para ele, né? Então ele continua assim, ó, e agora estou agora absorvida pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Vai falar justamente o que a Rosa falou. Tudo que está aqui é pequeno demais. E a gente briga por pequeninas coisas. Brigamos por dinheiro, ficamos magoados, né? Brigamos por um lápis. Brigamos por bobagem, porque achamos que tudo é nosso. A gente começa desde pequenininho dizendo tudo é meu. É meu pai, é minha mãe, é meu tio, é meu filho, é minha avó, é minha amiga, é minha casa, é meu isso. Mas tudo nos é oferecido por misericórdia divina em consignação para que a gente possa nos conhecer e daí, nos conhecendo, nos transformarmos. Eu convivendo com o outro, eu vou saber que tipo de pessoa eu sou. O que eu estou demonstrando, o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo. Né? E é nessa convivência, sentindo raiva, sentindo choro, chorando, amando, sofrendo, que eu vou me transformar. Então, essa convivência é muito importante. E ele fala, conservo ainda todo o meu afeto por você, porque a gente não vai esquecer. Eu não vou deixar de ser a Sueli, a mãe da Sueli, a mãe do Eduardo, a avó do Neto, a amiga da Rosa, média da Ramadinha, não vou deixar de ser. Eu vou continuar sendo. E ele continua falando, e uma ternura que jamais lhe pude, em verdade, revelar. Quantas vezes convivemos com os nossos irmãos, em família, e não conseguimos passar para eles o verdadeiro afeto. Ou transformar algo que a gente não consegue entender, né, em afeto, em amor, que é essa a finalidade da reencarnação. É mudar os sentimentos rudes e ásperos em sentimentos fraternos de amor. Né? A gente fala assim, ó, amamos-nos ternamente em vida, mas tudo era tão fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa da sua chegada um dia entre nós. Da mesma forma que nós aqui ficamos desejando quando uma criança chega, vai nascer,
a gente faz festa, a gente faz lembrancinha, a gente quer que aquela criança chegue, a gente fala com saúde, não é assim? Quando nós retornamos à parte espiritual, também tem uma equipe espiritual lá, uma família espiritual, para nos recepcionar, dizendo assim, vem, estamos aqui ansiosos para ver você de volta. Porque são dois lados, sabe? São dois lados. Pense em mim assim, ele continua dizendo, nas suas lutas, pense nesta maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos viveremos no enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore por mim, porque eu estou em paz. Ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. A gente jamais vai querer que um filho ou um parente nosso que vá fazer um curso em outro local não vá ou deixe de ir por egoísmo nosso. A gente vai incentivar esse irmão aí, porque ele precisa conquistar os seus objetivos de vida. Então o espírito precisa galgar a sua evolução espiritual. Então ele precisa continuar caminhando, ele precisa retornar e precisa voltar quantas vezes forem necessárias, como diz no Livro dos Espíritos. Né? Kardec pergunta aos espíritos, quantas vezes vamos precisar reencarnar? E os espíritos respondem, quantas vezes forem necessárias para a sua evolução espiritual, para a sua transformação moral, entendeu? Então a gente tem que realmente pensar nos nossos irmãos que convivem hoje conosco como se não houvesse amanhã. Porque nós não sabemos se haverá o amanhã para cada um de nós. Então, cada instante, cada momento, cada segundo da nossa existência, é importante que a gente faça como Jesus falou, orai e vigiai, para que os nossos sentimentos possam ser os melhores sentimentos por esta pessoa. Muita paz, meus irmãos, graças a Deus. Bom, agora, finalizados esses comentários, né? Vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós temos 2 músicas, nós vamos cantar bastante, vamos liberar essas energias, né? Densas que estão, saudosas, e vamos cantar bastante. No término do canto, nós vamos fazer o que nós chamamos aqui na nossa casa de momento esotérico. E esse momento esotérico será feito pela nossa irmã Rosa. E logo em seguida faremos a nossa prece final. Então vamos dar um tempinho, né? Para que entre a música.
Meus irmãos, nós sempre fazemos, vocês já conhecem, né, o nosso momento esotérico. Pedimos a vocês que sentem confortavelmente, né? Inspirem, coloquem ar para dentro do corpo de vocês. Expirem, coloquem esse ar para fora do corpo de vocês, fechando bem os olhos, relaxando. O pensamento cria. O espírito pode ir aonde ele quiser através do seu pensamento. Então nós vamos imaginar que estamos indo a uma estrada muito bonita. Cada um imagina a estrada como melhor lhe convier. Mas nessa estrada tem árvores, lindas árvores que transformam aquele local numa beleza que é difícil de ser passada, a não ser aquele que está lá que consegue olhar. Muitas flores, cada uma com a sua cor, cada uma com o seu perfume, muitos pássaros. E nessa estrada nós nunca caminhamos sozinhos nela. Muitos passam
a maioria cansados, cheios de pergunta. E assim nós estamos também nessa estrada. E nós vemos que perto de cada árvore existe um banco de jardim, né? Esse banco vocês imaginem da melhor maneira para vocês. Qual banco que vocês gostariam de encontrar, né? O conforto desse banco. E nós pensamos, já que eu tenho tantas perguntas para fazer com Deus, como eu quero conversar com Ele, eu preciso me sentar um pouco nesse banco. Dar um tempo apenas para falar com aquele que é meu amigo. E eu me sento nesse banco e digo para Ele, Senhor, eu ando cansada, muitos problemas, essa estrada está muito pesada, com tantas coisas que estão para mim resolver, com tantas perdas que eu não entendo. E eu fico ali conversando com Deus, aguardando a resposta. Nossa percepção às vezes fica difícil para que a gente consiga entender a resposta que vem para cada um de nós. E ali sentado nós não percebemos a aproximação de alguém. E esse alguém já está bem pertinho de nós mesmos quando nós conseguimos ter essa percepção e olhar para esse irmão que está ali pertinho da gente. E nós, com muita surpresa, percebemos que quem está ali é o nosso ente querido. De primeiro, nós olhamos e achamos que não é possível. Não é possível. Me disseram que ele morreu. Olha, me disseram que ele morreu e ele está aqui vivo. Como pode? Isso deve ser um milagre. Só Deus vai fazer esse milagre, né? E ele sorri e diz, né, que a morte é uma grande ilusão. Né? A morte pertence ao campo material. Ao campo espiritual, o que existe é uma transformação. E ele ainda diz para mim assim, né? E vai dizer para você também. Me dê um abraço. Me dê um abraço, aquele abraço que só você sabe dar. E eu percebo que meu ente querido está igualzinho. Ele penteia o cabelo do mesmo jeito, tá? Tem o mesmo sorriso. Escolhe quase sempre as mesmas cores, as mesmas roupas. E tem sempre aquele gêniozinho que só o nosso ente querido tem e que nós sabemos que é assim. E quando nós nos abraçamos com ele, sentimos a força, a energia daquele abraço que continua sendo o mesmo. E por incrível que pareça, até o cheirinho do meu ente querido é o mesmo. Não mudou nada. E eu pergunto para ele como. E ele responde, isso é obra de Deus, a sabedoria de Deus. Eu continuo vivo. Percebes que eu continuo vivo? Eu só não tenho mais esse corpo de carne que você tem, essa parte material. Eu preciso seguir viagem. Mas nós continuamos nos amando da mesma forma. Assim como eu gostaria de ter sucesso nessa nova fase da minha vida, eu gostaria que você tivesse sucesso na continuidade dessa sua fase aí. Esses encontros só podem acontecer com a permissão de Deus. Assim que Ele permitir, vamos nos reencontrar quantas vezes forem necessárias. Mas nossos encontros por enquanto precisam ser breves. E Ele me mostra que ao longe tem vários amigos o aguardando. Ele não está sozinho. Alguns eu reconheço, outros não, mas todos acenam para mim amigavelmente. E Ele diz, eu preciso seguir com eles. Eu vim aqui para que você tivesse certeza que eu não morri. Agora, antes de ir, eu gostaria que você me desse mais um abraço como você deu. Porque talvez o próximo ainda leve um tempinho e eu preciso guardar essa lembrança. E nós nos abraçamos e ele segue ao encontro desses amigos, que não são novos, que são amigos e os amigos permanecem amigos. E eles atravessam aquele portal e desaparecem.
E nós ficamos aqui desse lado pensando em como tudo isso pode ser possível frente ao nosso conhecimento ainda de agora. E vemos que a grandiosidade de Deus é muito maior do que o nosso entendimento atual. E nós agradecemos a Deus, agradecemos a esse banquinho que tivemos coragem de sentar, né? E nos levantamos e voltamos a caminhar, na certeza que nós nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E agora nós vamos respirando fundo, vamos abrindo os nossos olhos e retornando aqui a esse nosso encontro virtual. Tendo a certeza que tudo se resolve a seu tempo. Nada antes, nada depois. No tempo certo. E vamos fechando os nossos olhos, porque a nossa prece, né, está se encerrando. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos mais uma vez. Mas dessa vez para acompanhar a prece final. Graças a Deus, Senhor. Vamos falar da gratidão, Senhor, que deve ser um instrumento de trabalho nessa temporada do planeta Terra, né? Somos gratos pelo dia, somos gratos pelos prêmios e somos gratos pelas pedras do caminho. Porque cada uma nos ensina a caminhar. Somos gratos pelo que já somos e pelo que seremos. E agradecemos a tua companhia. Graças a Deus. Graças a Deus. Terminamos, meus irmãos, mais uma homenagem, né, na nossa casa. Graças a Deus por esta oportunidade. Estamos com os nossos corações felizes por esse momento, por esse encontro. E desejamos que no próximo mês nós possamos nos reencontrar para mais uma homenagem virtual aos nossos entes queridos. Fiquem em paz e lembrem do recurso da prece que Jesus nos ensinou. Tá bom? Graças a Deus, muita paz para todos.